Bom dia a todos. Que a paz de Jesus Cristo possa invadir nossas almas, não só nesse dia em especial, em que nós nos reunimos nessa casa de luz, como o próprio nome já diz, um portal de luz, mas que essa paz invada nossos corações em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja. Gabriel Guerrer, o jovem físico quântico brasileiro, formado pela Universidade Federal do Paraná, transferiu-se para o Rio de Janeiro posteriormente, onde teve a oportunidade de fazer o seu mestrado e doutorado em física. E graças a isso, ele conseguiu a oportunidade de transferir-se para Genebra, na Suíça, onde pôde fazer parte do grupo de físicos e cientistas que no maior laboratório subterrâneo do mundo, o CERN, realizavam experiências para simular o fenômeno do Big Bang e assim encontrar respostas para a criação do universo. Mas foi quando retornou para o Brasil que o jovem físico acabou sendo notícia por defender uma tese, uma ideia, que vai no sentido contrário àquilo que é o consenso contemporâneo da ciência e da física, por defender a ideia de que nós podemos mover com o poder da mente, com o poder do pensamento, com o poder do nosso querer, a matéria. E a ciência hoje acredita que somente a matéria move a matéria. Mas essa tese defendida pelo jovem Gabriel não começou ao acaso. Tudo teria começado quando ele, retornando de Genebra, passou a viajar pelo Brasil. E estando aqui no interior do estado de São Paulo, seguia com o seu automóvel Fusca 1974. Tudo isso está em uma matéria da revista Super Interessante, edição de outubro de 2015. Narrando a sua história, porque para a revista foi muito interessante todo o ocorrido com esse jovem. E ele seguia por essas ruas, quando de repente, numa subida, numa viela, o carro apresentou problemas. O motor parou. Ele tentou novamente dar a partida e nada. Puxou o freio de mão, desceu do veículo, e percebeu que a parte traseira, onde está localizado o motor, estava em chamas. Tentou pegar o extintor, apagar, mas o extintor não funcionou. E para piorar a sua situação, o freio de mão, que é acionado através de um cabo de aço, esse cabo, pela alta temperatura, pela chama, acabou rompendo-se. E o carro passou a descer, ladeira abaixo, em chamas. O jovem Gabriel, conforme suas palavras, sempre foi um cético. Não era dado a orações, mas naquele momento não achou outra solução e passou a orar. Pediu em uma prece sentida que aquele carro parasse de alguma forma, que nada de terrível viesse a acontecer. Era o que servia, o que naquele momento lhe cabia fazer. E qual foi a sua surpresa? Quando percebeu que o carro que descia desgovernado em chamas, acabou fazendo uma leve manobra e entrando em uma rua paralela. Ele desceu até a esquina para ver o que tinha acontecido e percebeu que o carro havia parado, pois se tratava de uma rua plana. O fogo havia cessado. O veículo não atingiu nenhum outro veículo, tampouco alguém que passasse pelo local. Apesar de ficar muito agradecido naquele instante, ele ficou também muito perturbado. Começou a surgir na sua mente um conflito. Ele era um físico que trazia ou que achava as respostas para tudo nas questões matemáticas. E quando percebeu que tudo aquilo, matematicamente falando, era improvável de acontecer, começou a buscar explicações, a buscar o que teria realmente acontecido. De fato, uma força maior agiu naquele instante. E como físico quântico desejava encontrar as respostas, passou a pesquisar sobre o assunto
E encontrou nos Estados Unidos, na Califórnia, uma matéria sobre o Dr. Jim Radon, que era um físico quântico também, e que já tinha e defendia a tese de que nós podemos, através do pensamento, porque segundo o Dr. Jim Radon, nós estamos mergulhados no oceano de energias, e que também nosso pensamento é um dínamo que produz energias, e que as nossas energias podem sim movimentar as energias onde estamos mergulhados. E segundo o Dr. Jim Radon, isso é possível, mas não conseguiu provar cientificamente falando, porque não teve os recursos dos investidores nos Estados Unidos. A resposta que ele ouviu lá, o Dr. Jim Radon, é que essa tese não é prioridade para os investidores da ciência. Gabriel Guerra não se deu por satisfeito. Trouxe a tese e o experimento que o Dr. Jim Radon estava realizando na Califórnia, aqui para o Brasil, e firmou um acordo com a USP, aqui de São Paulo, para fazer esse experimento como sendo tese de pós-doutorado. Abriu uma campanha na internet para adquirir recursos para cumprir com essa experiência, visto que procurou a FAPESP, órgão que fomenta as pesquisas aqui no Brasil, e teve da FAPESP a mesma resposta que o Dr. Jim Radon nos Estados Unidos. Não é prioridade para a ciência. E dessa forma, justamente no mês de outubro de 2015, ele iniciou suas pesquisas na USP. Pesquisas que estão sendo realizadas e que levarão muitos anos para que ele possa oficializar os resultados. Mas já chegou à conclusão, após realizar o experimento do Dr. Jim Radon aqui no Brasil, um experimento muito simples e engenhoso. Em uma pequena sala da USP, ele fez uma bancada, colocou um canhão de laser direcionado a uma parede com um orifício. Do outro lado, uma câmera do outro lado da parede, muito sensível, capaz de captar o mais breve movimento. E a experiência estava fundamentada em separar pessoas de diversos níveis sociais, de diversas religiões, de diversas idades, para que entrassem nessa sala, muito bem vedada, muito bem lacrada, e através apenas da força do pensamento, do querer, do desejo, tentar movimentar a luz, o feixe de laser, e atingir o orifício. Já comprovou que algumas pessoas, nem todas, são capazes de, quando em concentração, em seus pedidos, em sua vontade, mover o feixe de laser. Que para a ciência o laser, diferentemente da luz, é matéria. A luz se dissipa, o laser segue por distâncias incontáveis. E dessa forma ele já tem tentado comprovar. E segundo a sua tese, irá provar que a energia que nós produzimos pelo pensamento pode percorrer distâncias indeterminadas. E segundo ele, passar até aquilo que a ciência física chama de espaço-tempo, o poder do pensamento. Quando pensamos nessa tese do jovem físico quântico brasileiro, podemos até pensar que tudo isso faz parte desse momento que nós vivemos atual, dessa era digital, desse progresso intelectual da ciência, da física. Mas quando fazemos uma análise histórica, vamos perceber que essa ideia é muito mais antiga do que nós podemos imaginar. Ao recuarmos ao passado, a Grécia Antiga, no século V, antes de Jesus, nós vamos encontrar dois estudiosos que deram a sua vida nos estudos a respeito das energias, Leucipo e Demócrito. Na velha Grécia, há aproximadamente 2.500 anos atrás, já defendia a tese de que nós estamos mergulhados num oceano de energias e que essas energias são a base para tudo que existe e que são formadas por micropartículas. Micropartículas que Leucipo e Demócrito deram o nome de átomo, não divisível. Portanto, na imaginação de Leucipo e Demócrito, nos estudos que realizaram, seria o átomo a menor partícula existente. Mas a ideia já era a mesma, a atualidade. Mas mesmo na velha Grécia, vamos também encontrar o pensamento de dois notáveis filósofos também já defendendo o poder da mente, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós desejamos. Sócrates, na velha Grécia, já dizia que nós somos o que pensamos, que através do nosso pensamento nós podemos estar livres
mesmo quando estamos aprisionados, porque o nosso pensamento é livre, mas também podemos estar presos, mesmo aparentemente livres, presos aos nossos vícios. Onde quer que nós estejamos, levamos os nossos vícios, portanto, estamos presos a eles. A mesma síntese, a mesma ideia do pensamento, da força, da construção da nossa vida. E o seu discípulo mais famoso, Platão, seguiu pela mesma linha de raciocínio e chegou a fundar uma doutrina do eidos, da mente, dizendo que nós estamos não só mergulhados no oceano de energias, mas também no oceano de pensamentos. Pensamentos que nós vamos atirando nesse grande oceano, o que nós vamos perceber que do que tinha toda a razão o notável filósofo. Mas aí todo esse conhecimento, que já havia tendo sido iniciado na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás, de repente passou a ser sepultado, porque veio o período da Idade Média, a Idade Medieval, e todo o conhecimento greco, romano, helenístico, simbolicamente foi sepultado, porque durante quase 1000 anos nós fomos proibidos de pensar, de raciocinar, por uma igreja arbitrária à época, que tentava manter as suas ovelhas através dos dogmas teológicos incontestáveis. E dessa forma, nós praticamente adormecemos, intelectualmente falando, cientificamente falando, durante 1000 anos. Mas vem o período do renascimento. E o período do renascimento é justamente o renascer daquilo que já existia, da ciência, do conhecimento, da natureza, de tudo isso que antes nós havíamos esquecido por uma crença cega. E com o renascimento surgem homens notáveis, como o filósofo inglês Francis Lord Bacon, conhecido como o pai da ciência moderna, que chegou a afirmar que um pouco de filosofia leva o homem ao ateísmo, mas uma filosofia aprofundada leva o homem diretamente a Deus. Notáveis palavras desse homem. E ele já também defendia a tese de que nós estamos mergulhados num oceano de energias e que essas energias são as bases de tudo que existe. Mas nós seguimos em frente e vamos agora no período do iluminismo. E com o iluminismo nós vamos encontrar algo parecido com o que encontramos no início da Idade Média. Uma ideia totalmente radical dos cientistas iluministas tentando sepultar agora a religião. Aquela mesma religião que outrora sepultou a ciência, agora tentava ser vítima, ou poderia ser vítima da ciência atual. Porque há pensadores e filósofos do iluminismo que tentaram matar Deus. Friedrich Nietzsche chegou a afirmar: Deus está morto, não precisamos de Deus, porque nós temos a deusa ciência, a deusa do saber, não precisamos de Deus. Mas mesmo no iluminismo nós encontraremos outros filósofos e pensadores que vão no sentido contrário a Friedrich Nietzsche e vão defender a importância de Deus, como Voltaire, que afirmou: eu não creio em Deus. Mas depois dessa afirmação e daqueles que estavam presentes estranharem, porque ele era alguém que acreditava profundamente em Deus, ele completou a frase: não creio nesse Deus que os homens fizeram, mas creio no Deus que fez os homens. Porque temos os deuses antropomórficos, os deuses criados à nossa imagem e semelhança, aqueles deuses do temor, da barganha, aqueles que nós conhecemos de tantas outras crenças, mas Voltaire acredita no Deus verdadeiro, aquele que nos criou, e não no Deus criado pelos homens. E Voltaire chegou também a afirmar que se Deus não existisse, seria necessário criarmos para explicar todo o cosmos. E o tempo avança, e nós vamos agora para o século XIX, e vamos encontrar no século XIX a figura de Joseph John Dalton, químico, físico, que vai ressuscitar, ou que vai fazer renascer a ideia de Leucipo e Demócrito na Velha Grécia, do átomo, das energias, da base de tudo que existe, e vai agora começar novas pesquisas, mas ainda acreditando ser o átomo a menor partícula existente. Mas vem o século XX, e nós temos Albert Einstein, o notável gênio, afirmando: estamos todos mergulhados no oceano de ondas.
de energias. E no século XX, outros nomes da física, da química, vão agora mergulhar no estudo da energia atômica, como Thomson, Rutherford, Niels Bohr, homens notáveis que passam agora a entrar na intimidade do átomo e perceber que o átomo não é a menor partícula, é subdividida em outras partículas menores, nêutrons, prótons, elétrons, e nós vamos seguindo em frente até chegar no ano de 1960, quando Muri Gell-Mann, o notável físico, através de um acelerador de partículas, viaja para a intimidade do átomo para descobrir um quanto tanto maior de subpartículas, que esse mesmo átomo é subdividido num verdadeiro zoológico subatômico, usando as palavras do Dr. Robert Oppenheimer, o idealizador da bomba atômica do projeto Manhattan. Mas, na verdade, nós chegamos no momento agora que podemos imaginar o que esse rapaz quer com todas essas informações físicas, atômicas, históricas, numa casa de oração, onde nós nos reunimos aqui para encontrar Jesus. Nós não estamos numa casa de oração qualquer, nós estamos na doutrina espírita, uma doutrina científica, filosófica e religiosa, a única doutrina que conseguiu unir dois extremos que até então andavam distantes uma da outra, ciência e religião. É a doutrina espírita, edificada e lançada oficialmente naquele distante 18 de abril de 1857, quando então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail realizou o lançamento de O Livro dos Espíritos na livraria Danty, no Café Royal, na Galeria de Orleans, em Paris. E naquele momento assinou sob o pseudônimo Allan Kardec. Nasce a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que vem fazer essa ponte e ligar aquilo que parecia impossível, ciência e religião. A partir desse momento nós temos o Livro dos Espíritos, um verdadeiro manual de conduta a uma vida melhor, conforme está escrito em seu frontispício, um manual, porque todos nós podemos usar. E apesar de ser uma das obras mais vendidas, é também uma das pouco lidas na nossa doutrina, porque quase sempre colocamos numa estante na cabeceira da cama e não consultamos essa obra que possui respostas para todas as coisas da vida, ciência, filosofia e religião. A questão de número 1 é já uma questão fantástica, porque enquanto tantos outros religiosos ainda hoje querem saber quem é Deus, Allan Kardec, esse notável gênio missionário, vai perguntar o que é Deus. Porque já sabia que Deus não é alguém como nós, não é alguém que pode ter CPF ou RG e ser reconhecido. Deus não é alguém. O que é Deus? E os espíritos do mundo maior respondem: inteligência suprema, causa primária e primeira de tudo. E esse livro vai nos trazendo questões interessantíssimas, como a de número 625, o modelo e guia que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e de guia, Jesus Cristo. Mas vamos para a questão de número 621, onde Allan Kardec interroga os espíritos sobre onde está escrito a lei de Deus. E os espíritos respondem: na consciência. Onde quer que nós estejamos, tenhamos a religião que tenhamos, nós carregamos aqui a lei de Deus. Não podemos dizer ou não podemos justificar que somos analfabetos ou letrados, todos nós carregamos a lei de Deus na consciência. Portanto, o céu e o inferno estão aqui, porque podemos viver o céu e o inferno na terra, ou podemos viver o céu ou o inferno no mundo espiritual. Depende daquilo que pensamos, depende da forma que agimos. E dessa forma vamos perceber que a questão 621 é tão importante e verdadeira, que no ano de 1986, o saudoso Papa João Paulo II deu uma declaração na Basílica de São Pedro, dizendo que em suas reflexões chegou à conclusão de que o céu e o inferno não são locais geograficamente encontrados. O céu e o inferno estão na nossa consciência. O saudoso Papa João Paulo II já se tratava de um espírito iluminado, um espírito de escola, que veio para a Igreja Católica modificar aquele atavismo e trazer uma nova cara ao catolicismo. Como o nosso Papa Francisco, esse verdadeiro Papa espírita, que nos traz para a Igreja os preceitos da simplicidade, da caridade, do amor, da humildade. E vamos percebendo então
que o Livro dos Espíritos é um tratado de ciência, de filosofia e de religião. Mas para comprovarmos a ciência, vamos para a questão de número 31, quando Allan Kardec pergunta: de onde provêm os elementos que formam a matéria? Essa questão bem poderia estar num livro de física. E os Espíritos respondem: dos agrupamentos das moléculas, das transformações que ocorrem devido aos locais e formas que isso se realiza. A matéria é formada das transformações dos agrupamentos de moléculas. E o que são moléculas? Um agrupamento de átomos. E o que são os átomos? Um agrupamento de subpartículas. E hoje a ciência fala das nanopartículas. Tudo isso nós vamos perceber na doutrina espírita a mesma essência da ciência, de Leucipo e Demócrito, de Dalton, de Rutherford, de Thomson, percebendo que é sim essa doutrina uma doutrina científica. E vamos percebendo que através disso nós vamos conseguir explicar diversos fatores, acontecimentos, que a religião separada da doutrina espírita chama de milagres, de coisas inexplicáveis. Mas como a doutrina espírita trabalha de mãos dadas com a ciência, consegue explicar cada situação. Vamos perceber dessa forma, porque quando falam-se nessas energias, nesse oceano onde nós estamos mergulhados, Allan Kardec já havia abordado o tema na Gênesis, capítulo 14, quando fala do fluido cósmico universal, um oceano de energias onde nós estamos mergulhados. Esse oceano de energias onde nós podemos captar essas energias, dar as nossas propriedades a elas, doar ou fazer uso das mesmas. E Kardec faz até um comentário na questão de número 70, no comentário de rodapé, dizendo que essa energia do fluido cósmico universal podemos assimilar e podemos doar ao nosso semelhante, curando-o de uma enfermidade e evitando até o momento de sua morte. Energias que estamos mergulhados e que podemos manipular, no que nos leva a perceber que o jovem físico quântico brasileiro tem toda a razão, mesmo sem ser espírita, está caminhando para a verdade, para provar que nós podemos mover essas energias para construir ou para destruir. Porque se as energias do fluido cósmico universal são neutras, nós damos as propriedades a ela da nossa mente. Cabe nós percebermos como é a nossa mente, ou como está a nossa mente. Assim como a água é pura, é neutra, e ela aceita o remédio, mas também aceita o veneno, a energia do fluido cósmico universal é neutra, e nós podemos dar a elas as propriedades que nós pensamos e desejamos. E dessa forma vamos compreendendo por que encontramos pessoas que gostamos de estar perto delas. Abraçamos, sentimos uma energia boa, fulano é tão maravilhoso estar do lado dele, sinto uma paz, porque esta pessoa capta o fluido universal, que é neutro, dá a propriedade da sua mente, que é uma mente já elevada, uma mente de uma pessoa que pensa no bem, no amor, tendo os defeitos como todos têm, mas sempre lutando para ser melhor cada dia. Então consegue criar para si um campo energético de boas energias. E essas boas energias é sentida quando nós aproximamos dela. Que coisa gostosa. Como é bom abraçar. Como é bom dar um aperto de mão em fulano, em cicrano. Mas a recíproca é verdadeira. Quantas vezes nós falamos, puxa vida, aproximei-me de fulano, senti uma energia tão ruim, parece que tirou a energia, fiquei até fraco. Porque justamente essa pessoa vibra negativamente. Pessimismo, negativismo, atrai para ela essa energia do fluido cósmico universal, que é neutra, e dá propriedades da sua mente. Então ela vive aquilo que pensa. E foi por isso que Jesus disse: a cada um será dado segundo suas obras, o que não é uma injustiça para ninguém. Nós somos o que pensamos e desejamos ser. Nós somos a nossa mente, o nosso pensamento, e dessa forma criamos aquilo que desejamos para nós. Então, quando passamos a visualizar ou a desejar algo, uma conquista, isso, através do pensamento, passamos a atrair para nós, e não demorará para conseguirmos atingir o resultado. Mas também, quando somos pessimistas, quem sou eu? Eu não consigo nada, na minha vida nada dá certo. Estamos trabalhando
para energias inferiores e dessa forma não conseguimos vencer moralmente na vida. As energias são mencionadas nas obras de André Luiz, de Chico Xavier. Falam-se das faixas mentais, das energias que nós alimentamos e somos alimentadas delas. Nós estamos em um mundo de energias e todas as vezes que nós vibramos o amor, nós alimentamos a onda de amor na terra. Mas também todas as vezes que vibramos o ódio, seja por um político, seja por uma pessoa, seja por alguém que nós não gostamos, estamos contribuindo com todo o ódio na terra. É André Luiz que nos fala, Chico Xavier. Portanto, vamos vendo a importância do nosso pensamento. E vamos assim também entender tudo aquilo que Jesus Cristo realizou na terra. Porque estava ele, na manhã que se abriu ao lado do velho Tiberíades, cercado pela grande multidão. Todos de todos os lados, de todos os locais, queriam estar com ele. Era sempre assim. O mestre possuía um magnetismo que atraía as pessoas. E naquela manhã em especial, caminhando ao lado do lago de Genezaré, ele parou de repente e fez uma pergunta inusitada: Simão Pedro, quem me tocou? E Simão Pedro olhou para Jesus sem entender, porque eles estavam caminhando em meio à multidão, e a multidão o tocava. E Simão respondeu: mestre, a multidão está a nos tocar. Simão, alguém me tocou de forma diferente. Senti sair de mim uma virtude, uma energia. E durante o diálogo de Simão e Jesus, uma mulher prostra-se de joelhos e diz: mestre, perdoa-me, sou eu lhe toquei. Era a mulher hemorroíça. Há 12 anos sofria dessa hemorragia, havia gasto todo o seu dinheiro em busca de médicos que curassem, sem êxito algum. E ela viu Jesus passando em meio à multidão. E como era difícil uma mulher se aproximar de um profeta à época, ela pensou consigo mesmo: se eu conseguir tocar as fibras da veste de Jesus, eu tenho certeza que serei curada. Fé. Do latim fidelitas, significa acreditar, desejar, fé. E a mulher hemorroíça possuía a fé. Se eu tocar, tenho certeza. Tocou Jesus, retirou dele a energia que ela precisava. O mestre olhou para ela e disse: levanta-se, minha filha, e vá em paz, porque a tua fé te salvou. Não foi preciso Jesus parar, não foi preciso Jesus direcionar as mãos, não foi preciso Jesus perguntar o que ela desejava. Ela, pela fé, pela necessidade da energia, e Jesus tinha essa energia em potencial, retirou do Cristo aquilo que precisava e foi curada. O poder do pensamento, da fé. Podemos manipular essas energias. Com certeza naquele momento a sua vontade fez com que as energias, as micropartículas, o fluido de Jesus viesse para ela. Aquilo que nós conhecemos comumente como passe, onde transmitimos energias ou recebemos energias curadoras, que vão restabelecendo a nossa saúde do corpo espiritual e, portanto, do corpo físico, porque todos os males físicos têm como consequência ou como raiz o nosso corpo espiritual. E vamos percebendo que Jesus naquele momento não fez nada a não ser apenas o centro doador. A fé da mulher hemorroíça a curou. Mas ela nem havia ido, e de repente em meio à multidão surge um outro homem agoniado, angustiado, que vem em direção a Jesus e que vai atravessando aquela multidão. Era um homem importante à época, conhecido porque era chefe da sinagoga, era Jairo. Naquele momento não pensou em nada, queria estar com Jesus e lhe fez uma proposta: mestre, a minha filha está em uma cama à beira da morte, tenho certeza que se for até ela e estender suas mãos, ela será curada. Ao que Jesus anuiu e respondeu: vamos até lá. E seguiu para a casa de Jairo. Era uma casa rica, formosa. Jairo era um homem importante. E havia uma grande multidão de pessoas em volta da casa, dentro da casa. E Jesus, tendo chegado, disse a Jairo: peça que saiam todos. E ficou apenas Jairo, a esposa, Jesus, Simão, Pedro, Tiago e João. A menina estava deitada na cama. Já diziam aqueles que estavam ali: a menina morreu, não tem o que fazer.
A mãe chorava, o corpo alcativado de flores. E Jesus olha a menina, a pele branca, fria, gélida, toca as suas mãos e no mais belo aramaico ele diz: Talita cumi, menina, levanta-te. E a menina abre os olhos, respira, senta-se, sorri, olhando a figura doce de Jesus à sua frente. Novamente ele percebe que a menina agora tem fome e olha para os pais e diz: dá de comer a ela, porque tem fome a menina. E quando os pais vão em busca do alimento na cozinha, ao retornarem, Jesus já havia partido. Era sempre assim, passava como um sopro de esperança na vida das pessoas. Mas agora, quando pensamos nesse caso específico da menina, filha de Jairo, nós vamos perceber uma situação diferente. A menina, segundo aqueles que lá estavam, estaria morta. Não podemos imaginar que Jesus devolveria a vida a alguém que já morreu, porque a morte é uma lei natural de Deus, e Jesus não veio para destruir a lei, mas para fazer cumprir a lei. E naquele momento Jesus percebeu que a menina não estava morta, estava num processo de letargia ou catalepsia, muito comum à época, muito comum aos espíritos que em outras vidas cometeram suicídio desperdiçando o fluido vital, ou em antigos homicidas que matavam seus inimigos sepultados vivos, emparedados em sarcófagos, para que dessa forma tivesse um requinte de crueldade, e que agora voltavam para cumprir com a consciência, com o equívoco cometido em vidas passadas. E aí vinha o processo da letargia, que é uma queda de energia, não necessariamente a morte. Esta lâmpada que acende hoje aqui, que ilumina, ela pode sofrer uma queda de tensão e pode vir a funcionar com 10 ou 15% da sua potencialidade, sem necessariamente estar queimada. E voltando a energia rapidamente, ela voltará a funcionar. O que acontecia com o processo da letargia? Enrijecia os nervos, os olhos ficavam vidrados, a respiração era quase zero, as pontas dos artelhos começavam a entrar em decomposição pela falta da circulação sanguínea, mas os órgãos basais ainda estavam em atividade. E quando Jesus veio, pegou suas mãos, energizou a menina, e dessa forma, energizando ela, ela conseguiu novamente ter o domínio sobre todo o seu corpo e voltou a sentar. E dessa forma, Jesus não fez nada paranormal. Ele apenas deu a energia, transmitiu, conforme nota de Kardec, questão 70, a energia que pode curar e retardar o momento da morte. Jesus fez tudo isso e nos mostra que é perfeitamente explicado e que podemos também fazer, porque foi Ele que disse: tudo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer, se tiverdes fé, se acreditar. E dessa forma vamos agora para Jesus estando nas montanhas. E ele está voltando da Samaria em direção à Galiléia. E estando voltando, ele vê no monte, bem distante, um grupo de leprosos, os 10 leprosos. Um dos leprosos se adianta um pouco e diz: mestre, se tu quiseres, poderá nos curar. Jesus é tomado de compaixão e mesmo à distância diz: eu quero, sede limpos. O poder do pensamento, do querer, do desejo. Eu quero, sede limpos. As carnes fremiam da lepra, as feridas se fechavam e os 10 leprosos foram curados. Um deles apenas voltou para agradecer, mas isso não era importante para Jesus. Mas percebemos nesta outra passagem algo diferente. Jesus, no primeiro caso, foi tocado pela mulher hemorroíça. No segundo caso, ele pegou as mãos da menina para transmitir energia. Nesse terceiro caso, Jesus, à distância, emitiu as energias para curar os leprosos. Gabriel Guerrer, o jovem físico, diz que o nosso pensamento gera energias que podem percorrer distâncias incalculáveis. A distância, manipulamos essa energia e dessa forma compreendemos no Espiritismo porque alguém nos liga do outro lado do mundo e nos pede oração, e quando nós oramos, 10, 15 minutos depois a pessoa liga:
para agradecer. Que bênção! Você fez uma oração, você fez um passe de longe, tudo aqui melhorou, tudo se acalmou, porque não importa a distância, nós manipulamos essa energia. O próprio físico diz, até além do espaço-tempo. É o que nós acreditamos. O nosso pensamento é poderoso. Nós pensamos aqui e o nosso pensamento chega onde quer que esteja aquele que nós estamos pensando. E dessa forma podemos nos comunicar com aqueles que já foram da nossa casa, sem necessidade de irmos visitar o seu túmulo no cemitério, porque ele não está no cemitério, ele está dando sequência com a sua vida, e aonde quer que esteja, nós, pelo pensamento, nos comunicamos com ele. Para Jesus, tudo isso era perfeitamente normal, manipular as energias, pois ele era o conhecedor das leis, foi a ele que foi concedido a governança do nosso planeta. Diz Emmanuel, isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, Deus ofereceu ao Cristo a governança do nosso planeta, e foi Ele que realizou e que criou as leis da meiose, da mitose, da biologia, da agregação de células ou do desagrupamento de células, sabia de tudo, e para Ele não era complicado mover essas energias, para Ele não era complicado multiplicar pães e peixes, poucos em muitos, e alimentar uma multidão. Para ele não era complicado transformar água em vinho, modificar uma certa molécula, um certo átomo e transformar um líquido insípido e inodoro em um líquido saboroso como vinho. Ele conhecia todo o processo. E todo esse processo hoje nós vamos percebendo que também passamos a conhecer quando pensamos na água, cuja molécula H2O forma a água, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Se nós acrescentarmos apenas mais um átomo de oxigênio, teremos H2O2, não mais a água potável, mas um poderoso oxidante, o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. O que é um átomo para Jesus Cristo? Para este homem que derramou luz nesse planeta, o que era um átomo para esse homem incomparável que é o Cristo? Mas ele disse tudo que eu faço, podereis fazer e muito mais, se tiverdes fé. Jesus deixa a terra. No Gólgota expira seus dias de braços abertos com a promessa de atrair todos para ele. E os dias continuam e nós vamos ver Simão Pedro fazendo o que Jesus também fez. Quando ele é chamado para ver Dorcas, a primeira costureira cristã, Dorcas havia morrido, era amiga de Simão. Simão adorava Dorcas, tomado pela emoção foi visitar o seu corpo. E quando percebeu na sua casa o corpo alcatifado de flores, deitado, as mulheres velando, pois ela havia morrido, ele teve a mesma sensibilidade do Cristo. Dorcas não morreu, era o processo da letargia. Estendeu as mãos, energizou Dorcas, e dirá o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que ele ressuscitou Dorcas, mas Dorcas não havia morrido, era o processo da letargia. Simão conseguiu fazer o que o Cristo fez, porque o Cristo prometeu, todos poderão fazer, não apenas um ou outro, mas todos, se tiverem fé, se acreditarem, se desejarem mover essas energias para o bem. E vamos ver Paulo, o apóstolo dos gentios, narrará também Atos dos Apóstolos, pregando numa igreja, tendo o seu discípulo Eutico descansado no requadro de uma janela, enquanto Paulo pregava, Eutico adormeceu. E como a janela era muito alta, ele tombou lá de cima. E ao cair lá embaixo, ele, segundo aqueles que chegaram, havia morrido. Paulo foi até ele, colocou-o sobre seu colo e diz algo muito interessante para quem não é espírita. Eutico não morreu, o espírito ainda está no corpo. Energiza Eutico e Eutico recobra a lucidez. Dirá o Ato dos Apóstolos que Eutico foi ressuscitado, mas foi energizado por essas energias que nós já conhecemos bem, pois somos nós os senhores das energias, do pensamento, tudo o que quisermos poderemos fazer e realizar, é Deus que nos fala através de Jesus Cristo, seu Filho maior, tudo podemos fazer e muito mais, se nós tivermos fé. E é de se pensar, nesse momento grave que nós vivemos hoje,
nesse momento de desesperança, nesse momento que vemos guerras na Síria, que vemos refugiados, que vemos guerras de facções no Rio, crime, corrupção, pais matando filhos e filhos matando pais. Muitos são aqueles que dizem e espalham pelas redes sociais: o mundo não tem mais jeito. Mas foi Jesus Cristo que disse: havereis ouvir falar de guerra e de rumores de guerra, de nações contra nações, de pais contra filhos e filhos contra pais. Não vos preocupeis, é necessário que assim ocorra, mas ainda não é o fim. E se ainda não é o fim, nós temos tempo de mudar essa realidade, através da nossa fé, do nosso desejo, movimentar essas energias e sermos instrumentos do bem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não, disse Jesus. E quando os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. Eis as pedras falando, eis os espíritos simbolicamente levantando da sepultura para nos trazer os ensinamentos de que é preciso lutar para o bem, é preciso trazer o amor à terra, é preciso descrucificar Jesus, aquele homem que está nas igrejas frias e vazias de ostentação, mas que deve ser colocado como nós o colocamos na doutrina, descrucificado, de braços abertos, não naquela cruz da vergonha, mas para nos chamar na acústica da nossa alma: sine de párgulos, vinili ad mim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou manso e humilde, e em mim encontrarei o descanso para as vossas almas, porque leve é meu fardo, suave é meu jugo. Eis Jesus na terra, através da doutrina espírita, do Consolador, conforme promessa de João 14, 16 a 26, onde ele prometeu o Espírito da verdade, que nós não poderíamos ver, mas que reconheceríamos, porque traria tudo o que ele nos ensinou, e ensinaria coisas novas. A única doutrina que traz Jesus descrucificado, aquele homem simples do caminho que dizia: as aves têm seus ninhos, os animais têm seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho uma pedra para descansar a cabeça. Esse é o nosso Jesus, esse homem bom, simples, de braços abertos, chamando a todos nós à transformação moral, à reforma íntima, ao acreditar. Podemos e devemos, somos representantes de Deus na terra, somos luz, façamos brilhar a nossa luz, e com certeza, dessa forma, encontraremos o reino de Deus, que não está fora, mas que está dentro de nós, através da nossa modificação. Nessa manhã em especial, desejo a todos que Jesus abençoe esse mesmo Jesus, e que Ele ilumine os nossos caminhos. Muito obrigado, e que assim seja.